Então, aqui na nossa parte 2, nós vamos falar sobre o surgimento do Estado, né? E vamos falar também da produção, do excedente de produção que a gente falou na parte anterior, tá bom? Para a gente falar do surgimento do Estado, é imprescindível que a gente saiba o que é Estado, tá? E o Estado apresenta aqui essa definição para a gente: unidade política de administração da sociedade. Unidade política, ou seja, é um grupo de pessoas, né, que vão administrar a sociedade. Isso é a definição do conceito de Estado. Agora, dica importante, hein? Dica super importante do tio. Sempre que a gente se referir aqui ao Estado com a letra E maiúscula, a gente vai estar falando do governo, galera. É isso aí. Essa unidade política de administração da sociedade é o que a gente chama, na verdade, de governo. O Estado nada mais é do que o nosso governo, tá bom? Então, olha só, é esse governo que vai agora trabalhar, vai organizar a sociedade e principalmente aqui, ó, a produção. Ele vai organizar esse aumento de produção, tá? Olha aqui, ó, o Estado ele vai coordenar a colheita, vai dizer como a colheita vai funcionar e vai administrar o excedente de produção. O excedente de produção que a gente falou lá na parte um vai ser controlado por quem agora? Pelo governo, né? Pelo Estado. Então é fundamental que a gente entenda isso, tá bom? Esse Estado, ele surge aí, ó, a partir da necessidade de criar um grupo de pessoas que possa gerenciar, que possa administrar, que possa organizar a vida em comunidade. E a gente vai falar melhor disso daqui a pouquinho, tá bom? Mas quem é esse Estado, né? Falar aqui da criação do Estado. Um grupo dirigente que coordenava a construção de obras hidráulicas e propunha soluções para a melhoria do cultivo. Ou seja, com isso, surgiram chefes políticos com autoridade sobre o processo produtivo e para apoderar-se do excedente de produção. Tá? Então, esse governo ele é um grupo dirigente, né, que vai ser responsável pela construção dos canais de irrigação, né? Ou seja, essas obras hidráulicas que a gente está falando aqui. Né? E ele vai dizer quais são as melhores formas de desenvolver o cultivo, desenvolver a agricultura, para melhorar e acelerar o processo de colheita, o processo de produção de alimentos, tá bom? Gerando assim cada vez mais excedente de produção. E esse excedente de produção, quem é que administra? Quem? O Estado, galera. Ou seja, o governo. Beleza? Tranquilo? Olha só que coisa importante. A gente tem que falar aqui também das desigualdades sociais. É um outro fenômeno que vai surgir aí a partir desse momento, tá bom? Por que desigualdade social? Porque vai ter uma diferença de quem tem acesso e quem não tem acesso à terra, à produção. Então vai gerar grupos diferentes nessa nova comunidade, tá bom? Vamos olhar aqui que quando a gente fala dessa diferença de grupos sociais, a gente não está falando apenas de uma diferença social, diferença de classe, mas, sobretudo, diferença também de trabalho. E olha só, quando a gente fala em diferença do trabalho, olha o que aparece aqui pra gente. A divisão do trabalho, né? Olha isso aqui, né? Com o surgimento do Estado, né, surgimento das cidades também, a gente vai precisar organizar a vida em comunidade, né? Todos nós que vivemos numa cidade vivemos em comunidade, né? Uma pessoa vai depender da função de outra pessoa. Então essa divisão do trabalho está relacionada ali também à divisão de classes, divisão do acesso à produção, às terras, tá bom? Que vai gerar desigualdade também. Vamos ver aqui o que é a divisão do trabalho. Olha só. Pessoas passaram a exercer profissões fora do campo, como a de artesão, padeiro, soldado, sacerdote. Né? Artesão é aquele que vai criar artesanatos, vasos e por aí vai. Padeiro responsável aí, ó, por um dos principais elementos de alimentação da população. Né? Soldado responsável pelo exercício militar, né? E sacerdote pelo exercício religioso.
ou seja, é uma figura de representação de autoridade religiosa, tá bom? Ou seja, o que a gente vê aqui? Que cada um deles tem importância em uma área da sociedade, em um setor da sociedade. Isso é o que a gente chama de divisão do trabalho, né? Cada um vai ser responsável por determinada função naquela comunidade, naquela aldeia. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Isso aí, essa divisão, vai gerar isso aqui, ó. Ó, a origem do comércio. É importante, né? Porque, ó, comunidades trocavam o excedente de produção, né, o excedente de alimentos, diversificando-os. Ou seja, se eu produzo arroz e o fulaninho de tal produz milho, eu vou fazer uma troca de uma parte da minha produção de arroz com uma parte da produção de milho do fulaninho de tal, tá bom? Assim eu vou ter acesso à produção dele e ele vai ter acesso à minha produção. É como você faz, né? Quando você troca com um amiguinho um brinquedo, quando você troca com um amiguinho um doce, né? Você tem acesso ao dele e ele tem acesso ao seu a partir do quê? De uma troca entre vocês, não é isso? Então é assim que acontece, galera. A produção de excedentes, ela vai estar ligada à divisão do trabalho e à origem do comércio, porque é isso que vai acontecer nos espaços urbanos, nessas cidades, né? Ou seja, nessas aldeias, tá bom? Lembrando que cidades que vão surgir nesse momento não são cidades como a gente conhece hoje, né? Cidades industrializadas, são cidades ainda muito simples, né? A gente fala em cidade, mas são bem rústicas, são bem simples e são, na verdade, representa, na verdade, a vida em comunidade dessas pessoas. E gira em torno da agricultura e não da indústria, tá bom? Beleza? Tranquilo? É isso aí, basicamente, tá bom? Aldeias cresceram e se tornaram a sede do poder político, ou seja, do poder do Estado, né? Do governo que a gente falou anteriormente. Os moradores tinham ofícios, ou seja, trabalhos, funções, ofícios diversos e eram mantidos com os excedentes agrícolas. Ou seja, nessa sociedade tinha o quê? Ofícios diversos. O que é isso? Aqui, ó. Divisão do trabalho, né? Lá, artesãos, padeiros, soldados, sacerdotes. Tranquilo? Beleza, galera? Show de bola. Isso serve para a gente poder entender um pouquinho desse funcionamento. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, né? Esse é o mapa das primeiras cidades, né? Primeiras civilizações. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Eu vou falar principalmente do Egito e da Mesopotâmia, que é o que a gente vai começar a falar nas próximas aulas. Mas vamos concentrar aqui. O mapa mostra mais, mas vamos concentrar a princípio nessas duas, tá bom? Aqui na Mesopotâmia, nós vemos aqui, ó, que toda essa região aqui que está pintada, ela é uma região que está em torno de dois rios aqui, ó. Tá vendo essas listrinhas aqui? Essas listrinhas aqui são os rios. Aqui, a listrinha da direita, o rio Tigre, tá bom? E aqui na listrinha da esquerda, a gente tem o rio Eufrates. Ou seja, os rios Tigres e Eufrates são os rios responsáveis pela irrigação da agricultura nas primeiras civilizações mesopotâmicas, na região da Mesopotâmia, né? Lembrando aí que Mesopotâmia significa terra entre rios, tá bom? Entre esses dois rios aqui, Tigres e Eufrates, galera. Vamos olhar aqui no Egito também, ó. Nessa região aqui no norte da África, nós temos o Egito, olha aqui, ó. E o Egito, essa área toda aqui, ó, pintada, tá em torno de um rio, ó, essa listrinha aqui, ó. Essa listrinha aqui é um rio. Sabe qual é o nome dele? Sabe qual é? Rio Nilo, galera. O Rio Nilo vai ser fundamental para o crescimento da agricultura no Egito, tá bom? Para o crescimento de todo o Egito. Isso é importantíssimo pra gente, tá bom? Tá entendendo até aqui, galera? Tá tranquilo? Então, só pra gente revisar alguns pontos importantes, né? A gente viu aqui que a expansão da agricultura vai gerar novas técnicas, né? Canais de irrigação, né? Isso, vão surgir nas margens do rio, vai se expandir, vai criar novos canais de irrigação, né? Através da formação dos rios que a gente vê, e isso vai gerar o quê? Maior produção, né? E a maior produção de alimentos gera o quê? Excedente de produção. Esse excedente de produção vai ser administrado por quem?
Quem? O governo, galera. O governo que está surgindo agora, que é um grupo de pessoas responsáveis por liderar a sociedade. Esse grupo vai ser responsável por administrar a sociedade, organizar a divisão do trabalho e organizar o excedente de produção. Tranquilo? Show de bola? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, corre lá no plantão de dúvidas no dia e horário marcado para a gente tirar essas dúvidas e ficar todo mundo ok. Tranquilo? O nosso conhecimento não pode parar. Vocês são fundamentais. Precisa trabalhar junto para a gente caminhar nesse processo, tá bom? Aqui tem, ó, uma super dica do tio. Super dica, essa dica é maravilhosa. Esse videozinho aqui, ó, Crescente Fértil e as Primeiras Civilizações, está no YouTube. Nesse linkzinho aqui é só você acessar. E ó, eu garanto que você vai se divertir, hein? Eu garanto. Eu morri de rir vendo esse vídeo, cara. Eu morri de rir. Eu achei muito legal. Foi divertido e ao mesmo tempo eu aprendi, olha só, aprendi me divertindo. Então dá uma conferida aqui nesse vídeo. É um vídeo bem curtinho aí, ó, de 2,18 minutos pra gente assistir, tá bom? Assiste esse vídeo e depois corre lá no plantão de dúvidas que o tio vai ajudar vocês, tá bom? Tamo junto, galera? Show de bola? Qualquer dúvida procura a gente, tá bom? E ó, estude, hein? Estude e fique em casa, que é importante. Vamos se proteger, tá bom? Vamos nos proteger para que a gente não deixe o vírus pegar a gente, tá bom? Juntos a gente só pode vencer. Não pode acontecer outra coisa, tá bom? Juntos somos fortes, galera. Grande abraço do tio. Beijão, abração. Tamo juntão e é isso aí. Então, galera, é isso aí, tá bom? Isso é um pouquinho do que a gente falou aí sobre a expansão da agricultura, tá bom? No período neolítico. Alguns tópicos importantes para orientar vocês, mas é importante que vocês leiam o livrinho de vocês, tá bom? O livrinho de vocês existe para isso, tá bom? Olha lá, é só pegar o livrinho em casa, tema 4 da unidade 2, tá bom? E a gente estudando vai garantir que a gente consiga fazer um bom desempenho nas avaliações, tá bom? Tranquilo? Estuda, se tiver dúvida, corre lá no plantão aqui, ó, no computador, no YouTube. A gente vai estar lá esclarecendo pra vocês, legal? Tranquilo? Corre lá que a gente vai estar juntão, tirando as dúvidas de vocês. Show de bola? Tranquilo? Suave? Na nave? Beleza, galera? Abraço!